Vamos adorar a Ele.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos Quero convidar você a ficar de pé. A paz do Senhor a todos vocês que estão aqui. Uma boa noite para você que está na sua casa. Que a paz do Senhor esteja aí contigo também. É muito bom estar na casa do Senhor, não é, irmãos? É muito bom. É muito bom se alegrar com os irmãos. Quero deixar uma palavra para os irmãos que está Isaías 55. Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Que sejamos fiéis ao Senhor nessa noite. Fiéis na adoração. Fiéis na entrega. Fiéis na rendição ao Senhor nesta noite. Porque Ele é fiel. O homem pode enganar, o homem pode mentir, o homem pode distorcer, mas o Senhor não. O Senhor, Ele é único. O Senhor, Ele não promete se Ele não cumpre. Então, irmãos, se ainda não chegou a tua bênção, confia. Porque se foi o Senhor que disse, ela vai chegar, irmãos. Que possamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, representada, por cada família, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente aqui neste lugar. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lar nesta noite, Senhor. Manifestando da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nós cremos em Ti. Cremos, Senhor, na Tua fidelidade. Cremos que o Senhor é Deus e que nada, Senhor, foge das Tuas mãos. Tudo está no controle de Tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa, para poder bendizer e adorar o Teu santo nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Que possamos, Senhor, Te adorar e bendizer o Teu nome como Tu mereces, Senhor. Obrigada, Jesus. E que as palmas louvem ao Senhor nessa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com alegria. O Senhor habita em meio aos nossos louvores. Aleluia. Entrai por suas portas com ações
declarar a palavra de Deus? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Nós estamos gratos, Senhor. Estamos gratos porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração. Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos declarar juntos: o Senhor é bom. Declare nesta noite: eu sou. Mais uma vez: o Senhor é bom. Eu sou, eu sou. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia, vamos continuar louvando ao Senhor, declarando que Ele é maravilhoso, que sem Ele nós não somos nada. Nós abrimos, Senhor, as portas do nosso coração e Te adoramos, entregamos todo louvor, honra e glória a Ti. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz.
Declare. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Mais uma vez. Nós arrumamos a casa, preparamos a mesa. Aleluia, Senhor. Toma o teu lugar de honra nessa noite. Toma o teu lugar de honra nos nossos corações nessa noite, Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra, como um lugar de honra, como um lugar de honra. Aleluia, glória a Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. Este lugar é teu, Senhor. As nossas vidas a Ti pertencem, Jesus. Agora nós já acabamos de declarar que os nossos olhos estão abertos para contemplar a beleza de Jesus. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Jesus, Ele está aqui. E Ele pode fazer o impossível na sua vida. Se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua casa, que é o seu coração. Ele está aqui. E nós queremos levantar um altar de adoração a Ele, porque Ele é digno. Vamos cantar? Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra já adorar, glória ao Rei, e fazer dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aqui, Senhor, todos nós estamos no santo lugar e existem anjos aos milhares em redor. Levantemos nossas mãos para adorar em tua presença, ó Cristo amado, no santo lugar. Feche os teus olhos, adore, adore ao Rei. Aleluia, aleluia, aleluia,
teus olhos e diga: aleluia. Mais uma vez, comece a adorar em outras línguas. Oh, deixa fluir o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te engrandecemos nesta noite. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Fomos resgatados pelo Teu amor, atraídos a Ti pela Tua bondade. Aqui estamos, totalmente entregues, para que o Teu Santo Espírito possa imprimir em nosso coração o Teu propósito. Queremos receber aquilo que somente o céu pode nos dar. Queremos abrir os nossos corações e dizer: fala, que o Teu servo ouve. Queremos nos inclinar aos Teus conselhos, ouvir as Tuas orientações, instruções e direções. Completa em nós tudo aquilo que falta,
que possamos viver plenos do Teu Espírito, cheios, transbordando. Queremos, Senhor, andar no Espírito e não na carne. Queremos obedecer a Tua Santa Palavra. Queremos viver consagrados a Ti. Por isso abrimos mão de tudo aquilo que nos impede de viver para o Senhor e nos submetemos à Tua vontade. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Quem vai morar no céu, diga amém. Quem vai para o inferno, diz misericórdia. Pode sentar. Glória a Deus. Mas está amarrado, nós vamos para o céu, é ou não é? Vamos ficar ligados aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, povo amado, povo querido. Como é bom estar aqui hoje mais uma vez. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Você que está em casa, pela internet. Estamos tentando normalizar a nossa transmissão. E eu acredito que com as adaptações necessárias, tudo vai ficar muito legal. Eu quero agradecer muito ao Davi, ao Mateus, a Adriele, enfim, a toda a equipe que tem se esforçado muito para deixar tudo redondo e o melhor para aqueles que estão em casa, para que possamos, todos nós, receber aquilo que Deus tem para a nossa vida de forma muito graciosa. Amém? Cortou o cabelo, Celinha? Precisa, né? Ó, o meu, eu preciso também. Tudo bem, vozinha querida do coração? A Rose, do Titanic. Se vocês não conhecem, depois podem tirar uma foto com ela. Linda, maravilhosa. Que bom estar aqui com você. Tudo bem, Charlie? Graças a Deus. Fabrício, sorrindo à toa. Glória a Deus, aleluia. Eu vou gritar para todo mundo ouvir. Hoje não? Outro dia a gente faz o anúncio. Pode? Gabi vai ser mamãe de novo. Aleluia! Crescei-vos e multiplicai-vos. Está crescendo, verdade. Você viu o Augusto ali dando aleluia? A gente canta aleluia, ele lá, aleluia. Mais grosso, aleluia. A voz engrossa depois, Gabi, fica tranquila. Amém, graças a Deus, que bom tê-los aqui. Para quem está em casa, compartilha a live de hoje, para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Como é lindo ver, né, que um ato tão simples, um gesto tão simples, pode levar as pessoas a
receberem aquilo que o céu tem preparado para elas, né? Pessoas carentes, necessitadas, precisadas. De repente, só por compartilhar, alguém ouve a mensagem, alguém assiste a transmissão, é tocada pela palavra, e a gente tem ouvido testemunhos tão lindos, né? Teve uma pessoa que é do Maranhão, e essa pessoa, ela estava com muitas dores no corpo, e ela disse que as dores eram insuportáveis, ela não estava aguentando mais, e ela não assistiu o culto. Passeando pela internet, ela não sabe dizer como é que foi que de repente se conectou com a Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo, Brasil, e a gente estava fazendo uma oração no final do culto, e ela orou conosco, e ela disse que chorou, ela disse que o corpo arrepiou, e depois daquela oração, ela verificou que não estava doendo mais, que a dor tinha desaparecido. Então eu fiquei muito feliz por saber que o Espírito Santo de Deus, ele opera em qualquer lugar, porque no reino espiritual não tem distância, não é? Na nossa última transmissão, o pastor William Dawson, da Califórnia, estava também acompanhando a nossa transmissão. Muito legal, né? Saber que pessoas assim tão queridas, não estão tão perto, mas acompanham o nosso trabalho, né? Graças a Deus. E tantas pessoas que não sabem ler e nem escrever, semi-alfabetizadas. E fé vem por ouvir a palavra, e Deus tocou assim de uma forma tão grande. E a pessoa mora em outro estado. Ela falou: pastor, como é que faz para eu me batizar? Mas eu quero me batizar nessa igreja. Aí eu disse: não necessariamente você precisa se batizar na Igreja da Fé Cristã. Deve ter alguma igreja evangélica perto da sua casa que prega com sinceridade e verdade a palavra de Deus. Não basta só sinceridade, viu, amados? A gente hoje tem que entender, como a igreja de Bereia, que não basta só a sinceridade, nós precisamos também da verdade, né? Não dá para negociar. Agora há pouco eu tive vendo um pastor que foi referência no Brasil, ele mudou a teologia dele, ele está pregando assim, aberrações, ele perdeu mais de 2.000 membros em pouco tempo da sua igreja, por conta de pregar o evangelho desvirtuado. Então algumas igrejas, elas pregam um evangelho que não é conhecido como a palavra da verdade, porque existe o argumento bíblico, extra-bíblico, o extra já é perigoso, e o antibíblico. Então essa questão de termos que peneirar hoje em dia, ter que filtrar, é muito sério, né? Então, infelizmente, a gente vê que a palavra vai se cumprindo, quando diz o seguinte, que muitos vão apostatar da fé, vão virar as costas para Jesus, e vão de repente pregar um outro evangelho. Em Gálatas, Paulo fala à igreja dizendo o seguinte, que se uma outra, mesmo que um anjo do céu viesse e pregasse uma outra palavra, um outro evangelho, que ele fosse considerado anátema, maldito. Quer ver? Está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos ler a partir do 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual
não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Aí a gente entra naquilo que é chamado de evangelho controvertido, em nome do politicamente correto, ou seja, totalmente desvirtuado daquilo que o Espírito Santo nos revela. E diz mais: mas ainda que nós mesmos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja anátema, ou que seja maldito. Olha como que isso é sério, não é verdade? Estou muito feliz de ver algumas pessoas aqui que eu já não estava vendo há algum tempo. Sejam bem-vindos, que alegria vê-los e vê-las. Sejam bem-vindos, graças a Deus. Do lado do Chico tem aí um amigo, né, Chico? Como é o nome dele? José Cláudio. Acertei? Deus abençoe, viu? Muito bom, que alegria. Mamãe está bem, Natália? Cada dia melhor? Graças a Deus. Vera, aleluia. Muito bom. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Tudo bem, Terezinha? Amém. A Nice e o Maurício foram viajar, né? Que legal. Foi tudo bem por lá? O tempo estava bom? Mais ou menos, né? Foi para o litoral? Praia? Que gostoso, né? Eu vi que o Maurício, ele saiu de Bragança com um bermudão florido, uma prancha de surf. e ele é cristão, do outro lado uma Bíblia. Graças a Deus. Amém. Amados, eu tenho uns avisos para dar para vocês e vou reforçar no domingo, tá bom? Pode colocar no telão para nós, por favor. Assim vocês vão nos ajudar. Muito bem. Pode tirar um pouquinho, senão o pessoal começa a ler antes de mim. Eu sei que vocês fazem isso, não é? Então, preste atenção no que eu vou falar. Nós e a maioria das igrejas, elas estão voltando à ativa. Seria nosso desejo que tudo acontecesse assim, mais rápido. Mas tudo que a gente faz exige muito, não só de nós, mas sim, principalmente daquilo que nós recebemos de direção de Deus. Então, nós estamos para trabalhar uma agenda para o mês de outubro e o mês de novembro. Eu espero que dentro do nosso cronograma, tudo saia dentro daquilo que nós estamos planejando. Mas nós estivemos aí num tempo de oração, de busca, para que o Senhor possa nos abençoar nesta empreitada que não é fácil, não é? Por quê? Porque nós, enquanto permanecemos quietinhos, como crentes comportados, está tudo certo. O diabo, ele quer a passividade dos crentes. Você não pode se atrever a mexer um mindinho, porque se você faz isso, você coloca o inferno em polvorosa. Então, a maior parte dos crentes não sabem que trabalham para o lado contrário. E nós precisamos trabalhar para Deus. Quando a gente fala lado contrário, tem irmão que já fica assim meio, né? Lá vai, o pastor vai brincar. Não, eu não sou de brincadeira, não. Aliás, eu já disse até para alguns irmãos, esse negócio de falar de política, né? A gente não é nem de direita nem de esquerda, a gente é do alto, né? Amém? Mas chega no alto, a gente vira para a direita. Mas brincadeiras à parte, olha o que diz Provérbios, ou melhor, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. O coração do sábio está à sua direita,
mas o coração do tolo está à sua esquerda. Não quero falar mais nada. Pode tirar. O Espírito Santo já confirmou a palavra em vossos corações. Ô Jana, eu estou desconfiada que você é do lado do Nine. Porque ela fica assim, meu pastor, meu Deus, Jesus. Pelo menos minha esposa tem que dizer amém. Então, queridos, nós vamos praticar, tentar, colocar em prática essa agenda, tá bom? E olha como que é sério. A gente vai fazer o batismo. Nós precisamos fazer o batismo. Você pensa que o diabo fica tranquilo da gente entrar no reino das trevas, no seu território, e tirar alguém de lá por conta da palavra da verdade que anunciamos? Porque a palavra diz isso, que Deus nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz do seu tão grande amor. Você acha que quem não se batizou ainda deve se batizar? Tem crente que diz assim: pastor, não estou preparado. Já entregou a vida para Jesus. Jesus é o teu único Senhor e suficiente Salvador, ponto. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas depois que você se decide por Jesus, o próximo passo é descer as águas. O próximo passo é se batizar. Por quê? O batismo é a confirmação e o testemunho público de que você passa a ser discípulo de Jesus, fazendo aquilo que ele fez, nos dando o exemplo. E olha o que é que diz a palavra em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, vamos no 15, 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Note, toda criatura, não diz prega o evangelho para todos os filhos de Deus. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus. Eu cresci ouvindo isso. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, é por isso que a gente tem que pregar o evangelho. É por isso que a gente tem que levar para as pessoas aquilo que Cristo fez pela humanidade. Ele entregou sua própria vida, morreu morte de cruz, e ali derramou o seu sangue para propiciação dos nossos pecados. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só, quem crer, o que salva é crer, mas o batismo é o complemento. É importante que você desça as águas, quando você pode fazer essa declaração pública e testemunhar Jesus para a vida de outras pessoas. É um dia que você pode convidar alguém da família, um parente, um conhecido, uma pessoa próxima, para estar ali com você celebrando o seu dia. Porque é um dia extremamente importante. Você nasceu fisicamente e agora você nasce espiritualmente. Olha o que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, não diz quem não for batizado. Quem não crer será condenado. Ok, até aí. Então, isso é algo extremamente desafiador para nós, principalmente pós-Covid. Quantas pessoas partiram sem descer as águas e sem receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Eu tive algumas experiências. Por exemplo, nós não cremos no batismo por aspersão. O que é o aspersão? É jogar a água na cabeça. Porque a Bíblia fala
de batismo por imersão, é afundar, mergulhar. E quando nós fazemos isso, nós estamos morrendo para nós mesmos e renascendo para Cristo. Então, o batismo acaba sendo a figura de um sepultamento. Então, ninguém é enterrado só com a cabeça, é o corpo todo. Só para você entender, de uma forma bem didática, bem simplificada. Amém? Então, nós vamos ter o nosso curso de batismo. Então, tem pessoas que você conhece que não desceu as águas, incentive para que essa pessoa se batize, já que a gente tem uma data agora, não é? Então, eu estava falando a respeito de situações extremas, onde a pessoa disse, eu quero me batizar, mas não podia nem levantar da cama. Então, simbolicamente, nós fizemos o batismo de aspersão, jogamos água na cabeça, está tudo certo. O ladrão da cruz, ele se batizou? Não. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ali na cruz, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro escarneceu, foi condenado. Ele compreendeu quem estava do lado dele. Ele foi salvo. Então, nem sempre dá tempo da pessoa se salvar. Teve muitas pessoas, inclusive por telefone, elas entregaram a vida por Jesus e acabou de fazer a oração e faleceu do outro lado. Foram as últimas palavras da pessoa. Então, eu quero dizer para vocês que aquilo que a gente está fazendo aqui é algo muito sério, é muito real, é muito puro, é muito forte, não é? Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 12, no Evangelho. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Continua. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Coloca então, projeta para a gente falar um pouquinho. Vamos lá. Dia 12 de outubro, dia das crianças, nós vamos fazer um trabalho para as nossas crianças. E as nossas crianças vão poder evangelizar, trazer os seus amiguinhos. Por quê? Crianças também são almas. Crianças também são ovelhas. E nós precisamos entender a importância que os pequeninos têm no meio da igreja. Então a gente não pode pensar na igreja só de adultos, a gente tem que pensar na igreja também das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Amém? 14 horas é o horário, Janaína? Ok. Depois nós temos uma convocação da liderança para o dia 15, que vai ser um sábado, onde nós vamos nos reunir com todos os irmãos que fazem parte da nossa liderança, o pastorado, presbiterato, diaconato, os servos, e nós temos alguns irmãos que vão ser convidados a participar também desse dia. Então, eu quero que vocês estejam orando, olha para mim, eu quero que vocês estejam orando, porque essa convocação é algo espiritual da parte de Deus. Tudo que o diabo quer é que aqueles que têm um chamado à liderança vivam frustrados, decepcionados, desiludidos, quando não frios, mornos, e que não se envolvam com o coração na obra de Deus. E não dá para fazer a obra de Deus só com a metade do coração. Então nós vamos ter essa convocação, vai ser uma reunião profética, onde nós vamos estar ministrando algo que eu tenho certeza que vai tocar no coração dos irmãos e vai ser o start, a largada para um novo tempo profético, mesmo neste final de ano, porque teve gente que falou, pastor, começa só ano que vem. Aí depois falou, pastor, janeiro é ruim, tem carnaval. Faz o seguinte, faz depois de julho das férias. Aí, não pastor, faz o seguinte,
Deixa para o final do ano. Final do ano tem Natal, pastor. Final do ano tem ano novo. Não dá. Pastor, fique quietinho, sem fazer nada. Vamos continuar do mesmo jeito que a gente está. Acabou. Então está amarrado. Diga aí, está amarrado. Aí depois, no dia 22/10, nós vamos ter o curso de batismo. Esse curso é muito forte. Esse curso a gente tenta trazer uma explicação muito clara. Aquelas pessoas que são sinceras e estiveram participando de algum tipo de religião não cristã, seita ou movimento herético. Então a pessoa teve algum envolvimento espiritual e ela precisa se desvencilhar disso. Ela precisa ouvir algumas verdades que não vão ser ditas abertamente em qualquer lugar. Então ela precisa ter uma compreensão de um pesquisador, de uma pessoa que estudou profundamente o assunto, que tem uma bagagem para poder argumentar e contra-argumentar, para poder te esclarecer a respeito de possíveis dúvidas. Então, esse curso de batismo, que é um cursão, que é assim, resumido, ele é um intensivo, ele traz assim muito esclarecimento para quem vem. Eu tive um ateu que veio e ele falou: olha, eu não vou me batizar, não quero me batizar, eu não creio em Deus, mas eu vou vir para ver a marmelada que você tem para falar. E quando eu cheguei e comecei a ministrar, gente, não tem nada de diferente, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem e quebranta, porque a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra, é o martelo que quebra pedra, que quebra rocha, que quebra o coração duro. E essa pessoa se entregou para Jesus. Foi muito lindo isso. Agora, o curso de batismo, depois a gente tem o batismo no dia... Que dia? Errou ali, né? Não, ali está 2022. Não, mas a data, qual é a data? Ah, é verdade. Deixa eu beber água do Lula que eu melhoro. Peraí. É brincadeira, hein? Tem gente que está em casa, acha que é verdade. Nossa, olha o pastor lá manguaçando, é brincadeira. Mas é brincadeira que ele não bebe, né? Graças a Deus ele está livre do vício, né? Muito bem, batismo então vai ser no dia 23 de outubro, tá certo. Ela colocou 2022 lá para enfeitar, mas ficou bom, ficou bom. Depois no dia 30 nós temos o integrando. O que é o integrando? É as boas-vindas para quem se batizou, para quem são novos na igreja, que nunca foram apresentados ou nunca foram inseridos, apresentados como membros. Então isso é muito importante. É um cafezão da manhã que a gente faz caprichado para vocês. E ali estão aqueles que se afastaram, que estão voltando, não é? Se reconciliam com Jesus. É lindo. Vocês precisam participar do integrando. Aí já entra os batizandos, né? Aqueles que desceram as águas, enfim. Aí depois, no dia 19/11, se der tudo certo, diga, vai dar em nome de Jesus, nós vamos fazer a consagração dos oficiais da nossa igreja. Por exemplo, alguns irmãos aqui já estão me acompanhando há muito tempo, e eu tenho no meu coração a confirmação no meu espírito de que eles são pessoas dedicadas ao Senhor e que precisam receber esta unção para cumprimento do seu ministério. Não que não estejam trabalhando, já estão servindo, são uma bênção, mas nós precisamos trabalhar esse reconhecimento espiritual. Por exemplo, Davi estava lá atrás das malhadas, vai lá o profeta Samuel, derrama óleo na cabeça dele, foi a unção da separação. Ele foi ungido acho que umas 4 vezes, até a unção da confirmação. Então,
Nós temos alguns irmãos que vão ser ungidos a pastores. Nós temos alguns que nós vamos ungir ao presbitério. O que é o presbitério? O presbítero, ele é mais do que um diácono e ele é menos do que um pastor. Em algumas visões de ministério, o presbítero ele está no mesmo pé de igualdade que um pastor. Mas nós vamos trabalhar também a formação dos nossos diáconos, presbíteros e pastores. Nós estamos separando já o material. E hoje foi difícil, né? A gente localizar o material, separar o material. Eu tive que ligar para o Marcelo Aguiar para ver se ele conseguia me ajudar. O cantor, sabe? Hoje eu vou cantar. Qual outra que ele canta? Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar, vou renascer para sempre, vou ressuscitar no meu Senhor. Oh, oh. Tá, a outra música? Essa foi já, não cantei essa aí? Qual que é a outra? O pessoal conhece. Ele é um amor. Qualquer dia eu vou ver se a gente traz ele para cá. A gente já trouxe ele para Bragança, não é? O Jorge da Coinonia fez um trabalho muito lindo. Nós estivemos aí no apoio, né, no trabalho de bastidores. Foi lindo o trabalho que aconteceu em Bragança, lá na Casa da Cultura. Mas enfim, aí nós estamos trabalhando. Por quê? Porque é aquela história. Gente, nós precisamos trabalhar, como diz a Bíblia, remindo o tempo. O que é isso? Por exemplo, você teve tanto tempo para se preparar, até como aspirante ao pastorado, você teve tanto tempo de se preparar como presbítero, você já teve tanto tempo para se preparar como diácono, você teve tanto tempo para se preparar como um servo de Deus. E hoje nós temos aí tanta coisa boa na internet, mas tem gente que vai fuçar lixo. Então, se você quiser, você vai se edificar, vai se formar, vai crescer e vai romper. Sabe por quê? Eu quero que você entenda o seguinte. Nós queremos que o reino de Deus avance em nossa cidade. E vocês têm um chamado lindo. Você precisa acreditar nesse chamado. E precisa viver o que Deus tem através de você para esse tempo profético. Deus quer te usar na cidade de Bragança Paulista. De repente você vai ser um líder de célula. De repente você vai ser alguém que vai ganhar muitas almas para Jesus. Imagina que coisa linda. Deixa eu contar um testemunho rápido para vocês. Não sei se eu vou contar exatamente como é. Mas uma mulher recebeu uma palavra de que ela ganharia o seu país para Jesus. E aquilo pegou fogo no seu coração. Aquela mulher começou a pregar Jesus, a levar a mensagem do Evangelho. E ela ia em todos os lugares. Ela pregava na cadeia, ela pregava nos hospitais, ela pregava nas ruas. E ela nunca viu, de repente, nada de sobrenatural acontecendo na vida dela. E às vezes ela orava e dizia assim: Deus, o Senhor me deu uma palavra de que eu ganharia o meu país com o Evangelho. E eu não vejo nada disso acontecendo. Eu me esforço para pregar a palavra. Eu me esforço para levar Jesus. Eu me esforço para pregar as pessoas. E de repente, a minha vida é normal, sem novidade. Mas eu creio
que em algum momento o Senhor vai fazer alguma coisa que vai desencadear algo sobrenatural, e um milagre vai acontecer sobre o meu país. E essa mulher morreu. Essa mulher partiu. Mas não, sem antes ter ido a um leito de hospital, e pregou a palavra para um jovem doente, moribundo, quase morrendo. E o nome deste jovem que entregou a vida para Jesus, Paul Yang Cho, o maior homem de Deus da Coreia do Sul, um dos maiores homens de Deus que o mundo já viu. Paul Yang Cho, esta mulher, pregou para este jovem, moribundo, doente, quase morrendo. Mal ela sabia que ganharia através dele a Coreia do Sul para Jesus. Imagina, onde até o presidente se converteu, os seus ministros, assessores. Coisa linda acontecia na Coreia do Sul. Lá eles compram montanhas e fazem grutas, e as pessoas oram e deixam os seus chinelos na porta e ficam lá durante dias. Para quem chega lá tem uma plaquinha que diz: proibido jejuar mais de 40 dias. Madrugada você vê aquela multidão na rua, você não sabe para onde eles estão indo. Eles vão para a igreja, eles iniciam o dia deles buscando a Deus. E igrejas assim, com 6.000 pessoas, 18.000 pessoas, 20.000 pessoas. A igreja do Cho são 7 cultos no domingo, com 25.000 pessoas, cada um. No primeiro ele pregava, não é? E depois era gravação, e o povo ia para assistir o pastor gravado. Amados, o que a gente precisa é da unção de Deus sobre nós. E se a unção vier, Deus vai usar você do jeito que você é, mas transformado pela palavra e cheio do Espírito Santo. Amém? Então nós temos a consagração então desses irmãos. Nós vamos fazer uma reunião, principalmente com aqueles que são candidatos, aspirantes ao ministério pastoral, ao presbiterato, ao presbitério, ao diaconato. Vamos confirmar os nossos diáconos. E os servos, não é? A gente vai ver também como é que vamos fazer. Primeiro entra como servo, né, que são os nossos colaboradores ou voluntários, confirmando diácono. E agora, a gente precisa estabelecer assim, depois de 2 anos, no máximo 3 anos servindo como presbítero, se a pessoa tiver o ministério confirmado, vai ser ungido a pastor ou pastora. Só que há necessidade de ter ministério confirmado. Amém? Primeiro Deus chama, o povo te aceita e o Espírito te capacita. Tá, temos a consagração dos oficiais. E depois nós temos a formatura do curso Crescimento Espiritual. Amados, o que tem de irmãos sendo abençoados com esse curso? E eu estou assim, boquiaberto, com a maturidade que alguns irmãos alcançaram, levando a sério esse curso. Então, os frutos são muito grandes. Então nós vamos gravar alguns desses irmãos, que têm testemunho para contar, da aplicação daquilo que eles aprenderam e estão aprendendo. Então eu gostaria de exortar você aqui, a levar esse curso a sério, a concluir, a fazer os testes. E nós temos uma data limite, né? Vai ficar no ar até o dia 19 de novembro. Então até o dia 19 vocês têm que correr um pouquinho, tá bom? A proposta foi o quê? 2 dias de aula, com 2 aulas cada dia, rapidinho. Você coloca lá, você ouve,
Então eu espero que você possa recuperar esse tempo aí que perdeu, tá bom? Ah, pastor, eu acabei parando. Tenta dar continuidade. Nós temos cerca de 80 alunos para formatura, né? Nós temos cerca de 80 alunos para formatura. Um número assim surpreendente para nós. Olha que bacana, tá? E é importante você levar esse curso a sério. Por exemplo, ó, tem irmão que quer ser diplomado sem ter estudado, sem ter levado a sério. Começou, parou. Não, eu quero o canudo, eu quero o reconhecimento, eu quero... Não, mas e o fruto? Tem gente que só vai ter um pedaço de papel. Ele precisa do fruto. E o bacana é aquilo, né? Tem gente que fala, pastor, eu não sabia sobre como ser guiado pelo Espírito. Hoje eu sei, hoje eu não sou muito almático, um pouco só, mas graças a Deus, já é bênção. Por aí vai, tá bom? E temos a formatura. Obrigado. Não tem foto boa do pastor, né? O modelo não ajuda, Leice. As suas fotos ficam legais, a minha... Não sei o que acontece. Até os testemunhos, nós temos muitos testemunhos, e a gente vai gravar, e aí é legal no dia, né? Porque você, de repente, pelo menos um pó para não ficar com o rosto brilhando, não é? Gravado, bonitinho, com qualidade, depois a gente faz edição, depois vocês vão para o telão e depois para a internet. Amém? Olha só, integrando, nós temos ali na frente, você que não fez o integrando, não passou pelo integrando, não tomou café com o pastor aqui na igreja, então você vai pegar e preencher, e outro dia você pode entregar na hora da oferta, pode colocar na salva mesmo, ou no cachepô, no cesto. Tá bom? E para o batismo, tá aqui, ó. Nós temos aqui este formulário. Você vai recortar só a parte de baixo para me entregar, tá bom? Pode entregar na hora da oferta, coloca na salva, no cachepô, na hora da oferta, você traz aqui e coloca preenchido, tá bom? Só que essa parte aqui é para você estudar. E aqui também a gente ensina. Por exemplo, procure chegar com antecedência, pelo menos de 15 minutos ao ponto de encontro. Geralmente saímos juntos da igreja. A gente ministra um culto antes, né? Então, tem que chegar mais de 15 minutos. Procure deixar seus pertences com alguém da sua confiança, ou em um lugar de maneira organizada. Cadê aqui? Tem, ó. Leve uma troca de roupa para entrar na piscina. Usamos uma bata branca sobre a roupa na hora da cerimônia. As mulheres devem usar de preferência roupas escuras para evitar transparências depois de molhadas. Teve uma que entrou com a roupa de batismo uma vez e para não molhar a roupa ela entrou só de lingerie. Então você imagina, né? 10 toalhas em cima da irmã. E os irmãos lá, tá amarrado, arregalando o zoião. Tá bom? Tá ali na porta para vocês pegarem. Tá certo? Muito bem. Semana passada, nós falamos a respeito do ciclo da derrota. É importante você ter conhecimento do que é o ciclo da derrota, para você entrar no ciclo da vitória. O que são ciclos? É tudo aquilo que se repete sem você perceber e que na maioria das vezes não é algo casual, tem um propósito espiritual por detrás. Então o ciclo, ele pode ser virtuoso, ou o ciclo, ele pode ser vicioso. Nós temos vários tipos de ciclos, mas hoje nós vamos falar especificamente do ciclo da derrota. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma palavra profética sobre a sua vida. O apóstolo Paulo
declarou certa vez: em Cristo Jesus eu sou mais que vitorioso. Ele não era apenas vitorioso, ele era muito mais que vitorioso. Ele era vitorioso 2 vezes. A primeira vitória é aquela conquistada por Jesus e entregue a nós. Você precisa de uma revelação no teu coração para compreender que Jesus te garantiu vitória sobre a sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, social, espiritual. O crente, ele precisa se apropriar pela fé da sua vitória. Nós não somos uma igreja triunfalista, porque tem pessoas que dão muita ênfase à vitória. E nós cremos na vitória, mas nós compreendemos que neste mundo teremos aflições. Nós entendemos que muitas vezes somos afligidos. Muitas vezes passamos por provações, montanhas, vales, desertos. Mas nós temos uma convicção: quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Ele venceu, e a sua palavra foi que a sua igreja venceria com Ele, e que esta vitória glorificaria o Pai. Então, o crente, o escolhido, o separado, o ungido, o filho e filha de Deus, muitas vezes vive de uma forma natural, mesmo dentro da igreja. E por andar de uma forma natural, não vai experimentar aquilo que é espiritual. Deus quer abençoar a todos, mas a vitória, ela precisa ser provocada. Quando você passa por qualquer situação, circunstância e adversidade, você deve lembrar da cruz de Cristo. Da cruz que ficou vazia porque Cristo foi tirado de lá. Ele foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou. Então nós cremos na obra completa de Cristo, que nos garante a conquista da vitória. Ela pode não ser fácil, porque muitos gostariam de vencer de uma forma fácil. Mas Deus não nos chamou para vivenciar facilidades. Nós estamos lutando contra o reino espiritual das trevas. Principados, potestades, espíritos enganadores, hostes da maldade. Nós diretamente somos inimigos de Satanás, seus demônios e do inferno. Por isso que eu preciso crer na obra salvífica, libertadora, restauradora da cruz na minha vida. Porque nós pensamos que vitória é se ver livre de um problema, de uma perseguição, de uma injustiça, de uma ameaça, quando na verdade vitória, em primeiro lugar, foi aquilo que Deus fez por você através de Jesus. Nós fomos alcançados pela sua graça e pelo seu favor, e o nosso destino seria o inferno, se a palavra não tivesse caído em nosso coração, e tocado as nossas almas. Então você não é mais a mesma pessoa que um dia foi. Você tem os seus defeitos, eu também tenho os meus. Você tem as suas qualidades, eu também tenho as minhas. Mas quando a gente fala de igreja,
O diabo, ele quer jogar na tua cara que você não é perfeito. E a Bíblia não diz que seremos perfeitos algum dia na terra. Só seremos perfeitos um dia no céu, por uma obra de restauração completa. Porque só pode viver no céu aqueles que forem totalmente restaurados, convertidos, transformados. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós muitas vezes escorregamos, tropeçamos, caímos. O apóstolo Paulo diz o quê? Aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. E aquilo que quero fazer, não faço. É um contraponto. Ele está falando, eu sou igual a você, porque eu sei que você também vivencia isso. Aquilo que você não quer fazer, você faz. E aquilo que você quer fazer, acaba não fazendo. E ele diz, miserável homem que sou. Ele entendia a miserabilidade da sua carne. E quando ele diz, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão, ele está falando o seguinte, eu preciso me disciplinar, eu preciso fazer escolhas, eu preciso tomar decisões para agradar a Deus. Então, o ciclo de derrota, ele está assim, intimamente ligado ao entendimento que você tem a respeito do seu exame de vida. Porque tem gente que vive de forma automática. Sabe quando as coisas vão mudar? É quando você para, quando você começa a fazer uma autoanálise. Por que a gente fica tão bronqueado quando alguém faz esta autoanálise de nós? É porque a gente não faz, quando a gente não faz, o outro faz. E você, por conta do orgulho, não sabe conviver com a crítica. Porque a crítica incomoda. Porque a gente acha que é perfeito, que é certinho, que é cartesiano. Eu digo sempre para os nossos líderes, quando você deixa de ouvir Deus, você vai ter que ouvir o pastor. Quando você deixa de ouvir o pastor, você vai ter que ouvir a liderança. Quando você deixa de ouvir a liderança, você vai ter que ouvir os irmãos da igreja. Quando você deixa de ouvir os irmãos da igreja, você vai ter que ouvir o mundo. Você escolhe que voz é que você vai ouvir. Então, nós precisamos nos treinar para esta autoanálise, esta autorreflexão, este autoexame. Então, cada vez que você se deitar na sua cama, você tem que fazer isso, mesmo que seja por um breve período. Aí você pergunta para você mesmo, como é que foi meu dia? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de errado? No que é que eu posso melhorar? No que é que eu glorifiquei a Deus? No que é que eu dei testemunho? No que é que eu envergonhei Jesus? Qual pecado eu estou lutando para vencer? Eu sei que você tem os seus, eu também tenho os meus. Mas todos os dias, nós precisamos entender, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Tem gente que fala, eu vou vencer o pecado. Não, você não consegue, sozinho, sem Cristo, sem o sangue dele, sem o poder do seu nome, sem a sua autoridade, sem o seu poder, sem a sua graça, sem o seu favor, sem a sua misericórdia, sem a sua bondade, sem o seu amor, vencer nada. Aí quando você chega diante dessa situação e diz assim, Deus, eu não consigo vencer sozinho. A partir de agora, eu quero entregar essa fraqueza nas tuas mãos,
Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quando eu me sinto fraco, é aí que eu de fato sou forte. Porque quando ele entende, você entende, essa é minha fraqueza, e você entrega para o Senhor, a palavra de Deus vai começar a trazer uma consciência do céu na tua vida. E o Espírito Santo vai fazer aquela palavra se tornar uma verdade para você. A tua realidade vai mudar. Então, não tente vencer os teus pecados sozinho. Você vai permanecer firme 3 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês, mas daqui a pouco vai cair. Mas quando você confia que o Senhor é a tua força, você vai conseguir resistir, porque não é mais na sua força, é na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a igreja muitas vezes caminha debilitada, sem força, fraca. Por quê? Porque não depende de Deus, não depende da sua palavra, não recebe no coração a revelação do Espírito para vencer aquela situação, aquela adversidade, aquela circunstância. E eu quero dar uma palavra para vocês. Não existe área que o Senhor não possa entrar e curar, sarar e libertar. Mas você precisa permitir que Ele jogue luz. Você precisa permitir quem é de verdade. Por exemplo, eu quando compreendi isso, muitas vezes eu tive que entrar diante do Senhor e me arrepender da minha natureza caída. Senhor, eu quero confessar que eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou soberbo, eu sou vaidoso, eu não quero ser assim, mas eu sou. Que o teu Espírito Santo possa me fazer humilde. E quando nós olhamos para a palavra, muitos pensam assim: a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado, mas a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Quando você chega diante de Deus e se humilha, e você diz: Deus, eu sou esse cara, eu sou torto, eu tento, eu não consigo, eu tropeço, eu caio. E a palavra diz o quê? Que o justo, aquele que foi justificado por Cristo, nós, o justo cairá e se levantará por 7 vezes, não ficará prostrado. Você não nasceu para viver se arrastando. Qual foi a maldição aplicada para a serpente? Que ela rastejaria no chão e comeria do pó da terra. Isso é maldição. Deus ministrou uma maldição sobre a serpente, mas você tem a bênção sobre a sua vida. Pastor, eu tropecei e caí. Corre para os braços do Pai. Deus, eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso. Que o teu Espírito Santo possa trazer esse peso dentro de mim, que eu aprenda a chamar o pecado de pecado, porque a gente hoje está chamando pecado de erro. Ah, eu errei, pastor. A gente está chamando pecado de falha. Pastor, eu falhei. Em nossos dias, quando falamos de pecado, as pessoas se incomodam, até mesmo os mais tradicionais, ortodoxos, os históricos. Quando fala de pecado, parece que dói os ouvidos. Então nós temos que estar mais familiarizados com a palavra da verdade. Essa palavra vai nos confrontar. Essa palavra vai tirar você da zona de conforto. Eu estava dizendo para um irmão esses dias, falei: olha, me disseram para sair uma vez da zona de conforto, eu nem entrei ainda, nem sei onde fica.
Como é que eu vou sair? Mas você precisa permitir que o Espírito Santo jogue luz nas tuas deformidades. O cair é do homem, diz a Bíblia, mas o levantar é de Deus. Quando nós andamos na presença de Deus, é que vai se estabelecer o tempo profético do ciclo virtuoso, do ciclo da vitória. Então não existe vitória, não existe mudança, não existe transformação, se eu não converter meu coração. Então tem gente que pensa, o pastor vai ungir com óleo, o pastor vai repreender o mal, o pastor vai mandar embora os demônios, o pastor vai fazer quebra de maldição, o pastor vai fazer anamnese. Preste atenção, chega uma hora que a igreja precisa crescer. Você tem que trabalhar a tua autolibertação. Você tem que crer no Jesus que te chamou a andar com Ele, para você romper, porque você não pode caminhar do jeito que você caminha, de forma negligente e passiva, durante tanto tempo. Imagina só, olha a realidade da maior parte dos crentes. A gente foi chamado, no começo a gente foi bons crentes, mas depois que caiu, se acostumou em viver uma vida de pecado dentro da igreja, e não consegue deixar o pecado, mesmo estando servindo a Jesus. Então, nós lá no mundo, não conhecíamos a palavra, mas hoje nós conhecemos, e a Bíblia diz que pesa muito mais juízo sobre nós, porque nós somos conhecedores da verdade. Então, a mente muitas vezes cauterizou, ou seja, você não sente mais dor, aquilo não te confronta mais, aquilo não mexe com você, para você é algo natural. A maior parte dos crentes hoje querem levantar a bandeira de que esta humanidade é normal dentro da igreja, e a Bíblia de capa a capa combate essa humanidade, porque se trata da natureza caída, onde o diabo se levantou para trazer toda sorte de deformação, debilidade, fraqueza, deformidade. Então a igreja, para sair do ciclo de derrota, ela tem que entender, peraí, eu estou me encaixando nisso. E vamos falar de algumas coisas agora dentro do ciclo da derrota. É a força que te prende, a mesma história de família, de parentes, que não deram certo na vida. Então quando você começa a analisar, você diz aí, peraí, a história dos meus avós, bisavós, tataravós está se repetindo em mim. A história dos meus tios estão se repetindo em mim. A história dos meus pais está se repetindo em mim. Por quê? Por conta de um espírito de perseguição. Ah, eu não acredito nisso. Uma verdade não deixa de ser verdade, independente de você acreditar ou não. Tem gente que pensa que os demônios tiraram férias, estão fazendo greve, estão de folga. Amados, onde o diabo vai trabalhar? Para que você não creia na palavra que liberta. O que eu estou ministrando é que você olhe para a tua realidade e pense, isso vai ser quebrado na minha vida, eu não quero para mim. Até hoje eu vivenciei essa situação, acabou.
porque agora eu vou depender de Deus, e Deus tem uma nova realidade de vida para mim. Eu quero viver a realidade de Deus para a minha vida, para a minha geração, para o meu tempo. Eu não quero mais isso. Muitos deles ganhavam num dia e perdiam no outro. Aí de repente você fala assim, peraí, eu estou nessa. Quanto prejuízo você já acumulou na tua vida? Quanta coisa tinha tudo para dar certo, deu errado. Tem gente que até hoje dá um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Tem gente que não consegue sair do buraco. Aí você diz, pastor, isso é normal. Não é. Não é normal. Quando é que Deus vai operar? É quando você tiver essa revolta no teu espírito, onde você vai dizer, eu estou entendendo. Por quê? Senão chega uma hora que você entrega os pontos, desiste, joga a toalha, chuta o balde, depõe as armas e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Como eu disse, é um barquinho na correnteza que pode parar na praia ou pode arrebentar nas pedras. Ora você está bem, mas a maior parte da tua vida você está infeliz, insatisfeito consigo mesmo. Sabe o que significa insatisfeito consigo mesmo? Insatisfeito com Deus que você serve. Porque muitas vezes a pessoa está tão revoltada, mesmo estando dentro de uma igreja, ela abre a boca para falar aquilo que não edifica, aquilo que não abençoa nem a vida dela. Você sabe o que significa automaldição? A pessoa se auto-amaldiçoa. Ou maldição impingida, é a mesma coisa, ela se auto-amaldiçoa. Recebeu o dinheiro, em vez dela dizer, bendito seja o nome do Senhor, por ter me dado este emprego. Deus, eu creio no poder da multiplicação. É pouco, mas o Senhor pode me abençoar e o pouco ser muito. Eu creio, Senhor, que as minhas contas serão saldadas, serão pagas, serão quitadas. Eu creio na tua graça, eu creio no teu favor, eu creio no teu milagre e quero separar o meu dízimo e a minha oferta. Porque não adianta você professar uma fé sem prática. Não adianta você esperar uma colheita sem plantar. Então, o cristão, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, ele é dizimista e ofertante fiel. Pastor, eu ainda não sou, mas você vai ser. Porque isso vai curar a sua vida financeira em nome de Jesus. Então, você precisa aprender a trazer a realidade de Deus para a tua vida, quando você diz, eu creio nesta palavra, eu quero viver outro tempo, e você pode estar vivendo tudo ao contrário. Certa vez acordaram Jesus, de madrugada, dormindo, num barco, uma grande tempestade teve início, ventos fortes, ondas crescentes, raios, relâmpagos, trovões, um cenário assustador, e Jesus estava dormindo, gente. Teve um discípulo que disse, não é possível, ele tomou um Dorflex. Tem gente que fala que dá sono, eu tomo, não dá sono não. Jesus, em paz, ele era o exemplo. Enquanto o barco balançava e parecia que ia afundar, ele cria que Deus era por ele e cuidava dele enquanto dormia. Presta atenção, o diabo pode balançar o barco da tua vida, mas não pode afundar. Pode ser que você esteja vivendo no meio do olho do furacão, uma grande tempestade, mas uma coisa é certa, o Senhor é com você. Aí disseram, vai lá acordar Jesus. Eu não, vai você. Pedrão foi, né? Jesus,
Jesus! Jesus! Eu imagino Jesus, o que foi, Pedro? Vou morrer, Jesus. Por quê, Pedro? O barco está enchendo d'água, está balançando. Olha os raios, relâmpagos, trovões. Eu estou ouvindo o diabo cantando, do you wanna dance, everyone, my hand. Sabe o que Jesus fez? Jesus levantou, estendeu a mão e disse, tempestade, acalme-se. Os ventos pararam. A gente tem que entender que fé é prática, e a gente tem que crer naquele que faz. Amém. Tem duas tempestades, né? Teve uma tempestade que aconteceu à noite, eu nem sei que horas foi essa tempestade, mas você entendeu, né? Porque tempestade não tem hora para acontecer, é ou não é? Você tem que entender a mensagem por detrás daquilo que Deus quer te mostrar. Vamos lá, a gente precisa acelerar. Tem gente que acumula na vida repetidos fracassos, são colecionadores de fracassos. Você já conversou com aquelas pessoas que ela só tem coisa ruim para contar da vida dela o tempo todo? Só coisa ruim. Quando ela tem que falar alguma coisa boa, ela fica muda. Ela não tem o que falar. Eu já brinquei e disse para vocês, às vezes eu estou com algumas senhoras da nossa igreja, e é divertido, porque elas falam assim, eu fui no médico, olha o assunto. Ah, é? E aí? Ah, eu estou com bursite no ombro. Ela falou só, eu tenho bursite, tendinite e reumatismo. Uma quer ganhar da outra. Não, é desse jeito. Fala assim, nossa, eu não consigo botar o pé no chão. Falei, eu estou quase pedindo para o pastor deixar uma cadeira de roda na entrada da igreja, porque eu estou me arrastando. Falar, eu estou com bico de papagaio, bico de pato, bico de ganso, bico de galinha, bico de tudo quanto é coisa. E disputam, elas querem ganhar. Faz assim, eu fiz um exame. Como é que chama a cara do estômago? Endoscopia. Eu fiz a endoscopia. Aí ficou acordado ou dormiu? Falou, não, eu dormi. Eu falei, eu sou mais valente, eu fiquei acordada. Eu senti a mangueira descendo, arranhando na minha garganta. Cuspi sangue depois. Eu falei, mas que graça tem isso? E ai de você se interrompe a conversa. Falei, pastor, o senhor não entrou na idade ainda do condor. Eu falei, que idade do condor é? Eu sei que é um pássaro, né? Não, é condor aqui, condor ali, condor lá. E se diverte. Uma vez eu orei por uma senhorinha, e ela foi curada assim milagrosamente. As dores desapareceram, ela colocava a palma da mão no chão, gente. A igreja ficou impressionada com a flexibilidade dela. Totalmente curada, levantava os braços, pulava, tal. Na hora de sentar, ela fez, ai. Eu falei, pronto, desconjuntei a senhorinha. Ela está pior do que quando eu orei. Eu falei, com o microfone na boca dela, eu falei, o que está doendo? Ela falou, nada, é costume. Ah, Jesus. Cuidado, hein, com os fracassos que você aceita na tua vida. Aceitou um agora. Teve um estudante que falou, pastor, eu já levei bomba no vestibular várias vezes, não vou fazer mais. Ele aceitou a derrota. Pastor, eu fui tirar a carteira de motorista, levei bomba. Não vou tirar mais, já tentei 3 vezes. A Leis tentou quantas, Leis? Olha que bênção, você viu que é com alegria, 4.
Está com a carta na mão, glória a Deus. Quando eu fui tirar a minha, na carta de moto, eu me desequilibrei no 8 e coloquei o pé no chão. Aí eu fiquei desgostoso, falei, vou tirar só de carro. Tinha um menino na igreja chamado Odair. Aí ele falou, pastor, o senhor vai parar? O senhor prega que a gente tem que ser perseverante, determinado, aguerrido. Só porque reprovou uma vez, já vai desistir. Gente, eu tive que passar só por causa desse menino. A Michelle é do time. Quando eu falei que eu ia parar a faculdade, eu falei, não, sou prega, sou ministra, sou ensino, pronto, eu não posso nem desistir, amados. Louvado seja Deus, porque você tem pessoas assim do seu lado. E mexe com o brilho da gente, não mexe? O Silas Malafaia falou que quando ele passou no vestibular e ia cursar psicologia, teve um que falou assim, você vai, o Malafaia vai desistir no meio do caminho, não vai dar continuidade não. Ele falou, o primeiro que eu convidei para minha formatura, é carne mesmo, né? Foi aquele! Para ele estar lá e ver que eu consegui. Às vezes a pessoa não desiste só por causa da penina. Lembra da história de Samuel? É de Samuel, né? Quando ele, do pai e da mãe que não podia ter filho, e nasceu Samuel, o profeta. A penina era a segunda esposa que oprimia a primeira. Mas a Bíblia fala que a azeitona, a oliveira, ela precisa ser prensada para sair o óleo. Então, não reclama daquilo que você não sabe qual é o propósito, porque de você está saindo óleo puro, azeite. Deus vai se agradar quando você entender que deve se humilhar e que deve permitir esse tratamento em nome de Jesus. Amém? Então não coleciona fracasso, gente. Não coleciona fracasso. Teve uma irmã, isso de outra igreja, lá em São Paulo, foi ministrar. Ela falou, pastor, casei 4 vezes. Os 4 morreram. Aí eu brinquei, só matou os 4, irmã? Ela falou, não, pastor, eu amava os meus maridos. E eu quero casar de novo, só que não tem candidato. Eu falei, irmã, para de contar essa história. Só conta que 4 morreram, o próximo que casar com a irmã vai morrer também. Ninguém quer casar com você. Ela falou, pastor, tem razão, é verdade. A Cíntia ali, que belezinha, que benção. Está melhor a Cíntia. Graças a Deus, recuperada. Vocês estão entendendo isso? Ó passarinho. Quem precisa de uma mulher dessa? Não precisa de inimigo. É piada interna. Eu não sei como é que chama a personagem aquela da internet. É que ela tá assim, não tem nada a ver. Ela fala, é um passarinho. É que se eu não falar, eu esqueço. Coisa da idade, filho. Viu? Deixa eu ver o horário. A gente precisa ir embora, né? Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai ministrar o restante semana que vem. Tá bom? Por conta do nosso horário. Janaína interrompeu o fluir da unção aqui. Como é que chama a personagem lá da internet? Ó, o passarinho. Você sabe? Como é que chama? Aquela que você fala que parece com a minha mãe. Vingança. Vingança é um prato que se come frio. Não, falando nisso, minha mãe está virando youtuber.
sei lá o que é. Como é que chama isso? Digital influencer. Tem que falar assim. Digital influencer. Então tá bom. Não deixa cortar a Cíntia, não. Tá cortando não, né? Não, porque eu fiquei... Vem mais um pouquinho para cá, para sair todo mundo, né? Vamos fazer uma oração? Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim, fala comigo. É importante você fazer oração. Diga assim, Deus, eu vim aqui hoje porque o teu Espírito me trouxe. E esta palavra caiu no meu coração. Eu quero aprender, inspirado pelo Espírito, a fazer esta autoanálise, este autoexame, esta autorreflexão. Eu quero, Senhor, te agradar. Eu quero mudar naquilo que não está bom na minha vida. Eu quero vencer as tentações que eu tenho enfrentado. Geralmente as mesmas tentações. Geralmente os mesmos pecados. Eu quero vencer minhas crises. Eu quero vencer na deformidade, na passividade, na negligência. Eu quero vencer. Eu quero buscar esta integridade, esta inteireza. Eu quero dar testemunho do teu evangelho. Eu quero ser uma luz que brilha na escuridão. Eu não quero ser uma luz apagada para este mundo. Eu quero ser sal para a terra. Eu quero temperar, eu quero fazer a diferença. Eu quero, Senhor, ser o fermento da massa. Eu quero proporcionar o crescimento do teu reino. Deus, me ajuda a identificar o ciclo de derrota. Me mostra aonde eu posso mudar. Eu estou aberto para ouvir a voz do teu Espírito, porque eu quero, Senhor, viver uma vida de transformação e mudança. Eu quero e preciso romper, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pelas mudanças. Podem ser pequenas, mas eu já mudei em muitas áreas, e quero, Senhor, mudar em muitas outras. Me ajuda, pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu favor, que eu possa, Senhor, criar raízes na tua palavra, na tua igreja, em ti. Quero ser usado, Senhor. Mova-te na minha vida, que nesta noite o teu Espírito Santo possa me marcar. Fique em silêncio um pouquinho. Deixa Deus tratar você. Aleluia. Mova-te, ó Espírito Santo. Eu sei que tu estás aqui, Espírito Santo. Toca esta pessoa. Completa o seu coração. Tira dela todo vazio. Marca. Muda a história de vida dela. Te adoramos, ó Espírito Santo. Te adoramos, ó Espírito Santo. Mova-te. Diga, eu quero mais de ti, Espírito Santo.
Espírito Santo me mostrou uma mulher que está com uma hemorragia, um sangramento por vários dias. E ela está preocupada com isso. Ela sabe que não é normal, porque ela conhece o seu ciclo. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está estancando esta hemorragia. Que o Senhor está curando você nesta noite. Tem uma outra pessoa aqui que esta semana a vista dela escureceu, ela ficou sem enxergar nada. E ela foi, se deitou, dormiu, quando acordou já estava bem. Mas eu quero te falar que o Senhor está fazendo uma obra linda na tua vida. Que o Senhor está te curando. Que o Senhor está te sarando. Que o Senhor está te libertando. Corre calababahasha. Corre que calamanaso. Toca, Jesus. Cura, Jesus. Sara, Jesus. Liberta, Jesus. Você que tem refluxo e tem sofrido muito com isso, acorda de madrugada, passando mal. Deus, toca agora. Cura essa pessoa. Toca nesta válvula, Senhor. Em nome de Jesus. Toca nesse estômago. Toca, Senhor. Na laringe, faringe, esôfago. Toca, Senhor, neste estômago. Aleluia. Você que tem algum problema de saúde, diga assim: eu creio que tu tens poder de me curar. Me cure, Jesus, agora. Diga: eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Você que está em casa, se você puder, coloca a mão onde dói. Se não puder, coloca a mão no coração e diz: eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Nós não vamos embora sem antes cumprir com o propósito para o qual o Senhor tem nos levantado. Nós somos guardiões da verdade e nós somos abençoadores do reino de Deus neste tempo profético. O Senhor nos chamou para cuidar da sua casa, o Senhor nos chamou para levar o Evangelho para as pessoas. Eu gostaria que você fosse levantado por Deus nesta igreja como dizimista e ofertante fiel. Que a bênção de ser dizimista e ofertante fiel esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar e quero abençoar aqueles que voltaram a dizimar e ofertar. Eu quero também agradecer a Deus pelos novos dizimistas e ofertantes. E quero abençoar também, em nome de Jesus, todos aqueles que são comprometidos, não com o homem, mas com o reino de Deus. Eu creio que Deus vai mudar a tua história de uma maneira sem igual. Eu creio que grandes milagres Deus tem para a sua vida. Separa o teu melhor, traga aqui na frente. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Se eles aqui deitasse sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Se eles aqui deitasse sobre as pedras do altar.
Você pode fazer a sua oferta através do Pix. O Pix está no nosso Facebook. Você pode fazer esta oferta, tanto você que está aqui na igreja, como você que está em qualquer outro lugar. Você pode fazer a sua transferência, depósito bancário, ou entregar na administração da igreja durante a semana. Mas você também tem a oportunidade de entregar no domingo. Traga a sua oferta, entregue no domingo e creia que o Senhor abençoa. Pode ficar tranquila, tá, irmã? Nós vamos orar agora, tá? Mas pode trazer aqui na frente, fica tranquila, tá bem? Pode ficar à vontade. Estende as mãos para cá, vamos regar as nossas sementes. Diga assim: Senhor, nós abençoamos cada dizimista e ofertante, aqueles que têm sido fiéis. Abençoe, Senhor, aqueles que pararam e estão voltando. Abençoe os novos dizimistas e ofertantes. Nós abençoamos também os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Em nome de Jesus, cumpre o teu propósito na vida dos teus filhos, Senhor, e levanta uma igreja próspera e abençoada, em nome de Jesus. Cremos na tua palavra que diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Abençoe, Pai, que a tua chuva serôdia e temporã venha sobre as nossas vidas e traga prosperidade, aquilo que o céu tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, o milagre que o teu filho precisa, que a tua filha precisa para a sua vida financeira, econômica e material, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Esse será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Pai, abençoa em nome de Jesus cada pedido de oração e cada projeto de vida depositado no teu altar. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã. Vai para casa, que o Senhor possa conduzi-los em segurança. Um final de semana abençoado e que a graça de Deus seja